da mente, porque é sobre isso, né? Inteligência emocional é você ter a habilidade de entender os seus sentimentos, de entender as suas emoções, e a partir de então você vai agir e reagir muito melhor na vida, né? E quando eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, estava falando com as meninas lá, eu não era uma pessoa inteligente emocionalmente, eu era uma pessoa explosiva, era uma pessoa estourada, era uma pessoa que quando eu via, eu já tinha feito, já tinha falado, né? Sempre muito impulsiva, uma pessoa que me envolvia muito nas questões emocionais, e por isso eu sempre sofria, né? Era sempre tudo muito. E a inteligência emocional foi algo que eu precisei desenvolver para que eu pudesse ter mais qualidade de vida em todos os sentidos, para que eu pudesse ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, para que eu pudesse realmente desfrutar, né, de tudo que Deus tinha para mim. E aí, só para vocês me conhecerem um pouquinho, eu entrei na Mary Kay na fase mais desafiadora da minha vida. Eu trabalhei 7 anos numa multinacional, eu era gerente geral dessa multinacional, sou formada em publicidade e propaganda, e ali eu comecei, fui crescendo, me tornei supervisora, gerente, depois gerente geral, então eu liderava muitas pessoas. Liderava não, porque naquela época eu não era líder, eu era chefe, né? A diferença era essa. Mas, enfim, eu coordenava ali uma equipe, mas eu trabalhava muitas horas, era cargo de confiança. Há 16 anos atrás eu tinha um salário de mais ou menos 5 mil, né? Eu ganhava 3.600 na carteira, mais 46,5% de comissão, então eu ganhava uma média de 5 mil. Isso há 16 anos atrás, gente, era muito dinheiro, ninguém ganhava isso. Só que eu fiquei refém dessa oportunidade, justamente porque eu pensava, se eu sair daqui, eu nunca vou conseguir um salário como esse. Eu nunca vou conseguir ser remunerada dessa forma. E ali eu fui negociando os meus princípios e valores. Então eu saía cedo, chegava tarde, não vi meus filhos, né, minha filha crescer, ela estava adolescente nessa época. Então eu eu perdi uma fase muito importante da vida dela, justamente por causa dessa questão do trabalho. Hoje ela tem 26 anos, né? Já sou vovó, já tenho uma netinha. E, e o tempo não volta, né? Eu costumo falar que tempo não é dinheiro, tempo é vida. E ali eu estava fazendo o quê? Eu estava trocando, né, a minha vida por dinheiro. E aí, quando eu assustei, meu casamento também estava acabando, meu marido estava separando, saindo de casa, eu com um bebê de 1 ano e pouco, uma adolescente, e eu estava sempre cansada, estressada, nervosa, né, preocupada. Eu era uma pessoa pesada, né? Então, hoje, quando Nereide falou que eu sou leve e tal, e que eu transmito isso, eu já fui uma pessoa muito pesada, né? Uma pessoa que só reclamava, que estava sempre muito fechada. E aí, meu marido saindo de casa, eu decidi pedir demissão. Saí com uma mão na frente, outra atrás, sem saber o que eu ia fazer da vida, mas com a certeza que eu ia lutar pelo meu casamento, que eu ia tentar restaurar minha família. Porque eu sempre sonhei em ter uma família, né? Eu vim de um lar de pais separados e eu não queria. é, Viver aquela história de novo. Então, eu tomei a decisão de que eu iria restaurar meu casamento. E assim, eu eu comecei, né? Voltei para Deus. Naquela época eu estava toda, era trabalho, família, quando sobrava tempo, Deus. Então, eu estava completamente afastada, espiritualmente, tudo. E aí, uma amiga me falou de Mary Kay. Eu fui gerente dela nessa multinacional, ela foi minha madrinha de casamento, e ela sempre falava sobre isso, e eu falava, não, 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 sem chance. Eu nem ouvia, gente, nem a possibilidade dela ir lá em casa eu dava. Durante 1 ano e 2 meses ela tentou marcar uma sessão e eu nada. Quando eu pedi demissão, eu montei uma loja, uma papelaria, presentes, lan house, uma loja grande, investimos 100 mil reais, perto de onde, né, de onde eu morava ali, próximo na rua, eu morava na rua de uma das maiores escolas aqui em Belo Horizonte, que é o Santo Agostinho. Então, falei, não, vou montar a loja porque aqui vai dar certo, não tem como não dar, né? Colégio grande, das maiores escolas aqui, vai dar certo, só tem uma papelaria no bairro. Mal sabia eu que ser empresário no nosso país era algo muito desafiador. Não era tão simples como eu pensava, né? Que era só vender. E ali, o que que aconteceu? Eu quebrei, fali,
Não foi por falta de trabalho, trabalhava muito, mas ter o giro do negócio, a gente fez empréstimos, o que entrava era muito picadinho, 30 centavos, R$ 1, R$ 2, ou seja, eu precisava de um volume muito grande para conseguir realmente girar tudo aquilo. E aí eu estava falida, quebrada, separada, com um filho de 1 ano e pouquinho e uma adolescente. E aí foi quando entrou uma mulher na minha loja, uma senhora, e ela falou, né, se eu conhecia Mary Kay. Ela viu uns produtos no meu balcão e ela falou: por que que você não trabalha com o que dá dinheiro? Eu falei: se você souber hoje que dá dinheiro, você me conta que eu tô precisando. E nessa altura do campeonato, eu já estava com aluguéis atrasados, estava realmente passando por uma fase muito difícil. E aí ela virou e falou assim: você conhece a Mary Kay? Aí eu acredito que na hora eu devo ter feito aquela cara assim de preguiça, né? Ah, mais uma. E aí ela virou para mim e falou assim: olha, eu sou advogada, sou concursada, e eu tô pedindo exoneração do meu cargo para seguir carreira nessa empresa. E isso me chamou muita atenção. Eu falei: sério? Você tá saindo para vender batom? E aí ela falou: minha filha, eu tenho pressa em ser feliz. E aquela frase foi lá no meu coração. E eu pensei: gente, se ela tem pressa, eu tenho desespero, né? Eu já estava no nível do desespero total. Eu falei: eu preciso mudar de vida. Ela me deu um cartão, saiu da minha loja e eu liguei para minha amiga. Falei: Té, você conhece a fulana? Conheço, amiga, ela é diretora top, tem carro rosa, ganha mais de 15 mil. E aí começou a falar da mulher. E aí eu vi que era verdade. Falei: então é verdade. Aí ela falou: por quê? Falei: porque ela acabou de sair da minha loja. Ela me abordou, falou que toma um café comigo para me explicar e tal. Aí minha amiga falou: não, agora você tá pronta para ouvir falar de Mary Kay, vou aí. E aí ela foi na minha casa, eu marquei a tal sessão que ela sempre me pedia e que eu nunca marcava. Ela chegou lá, fez com a minha mãe, minha irmã e uma vizinha, vendeu 800 e poucos reais. Sentou comigo e falou: olha, amiga, se você começar agora, você já começa com um lucro de 320. Eu falei: que? R$ 320 a hora trabalhada? Meu Deus! Fiquei, assim, apaixonada, porque eu sou, né, sou boa, rápida de fazer conta. Precisei trabalhar com isso. Falei: não, eu ganhava 5 mil, minha hora trabalhada era R$ 25. Eu ganhei 320, eu não sou preguiçosa, vou fazer isso. E aí, gente, a pessoa entrava na loja para comprar um lápis, uma borracha, eu falava: vem cá, experimenta isso aqui, testa isso aqui. Nossa, olha aqui. Não, todo mundo. Elas não sabiam, né? Eu falei: hoje nas compras acima de R$ 15, R$ 20, você vai ganhar uma sessão de limpeza de pele. Você vai. Resultado, gente, em 14 dias eu vendi R$ 6.000 sem sair da loja, tá? Conciliando, sem tempo, desse jeito que eu contei para vocês. Rapidinho, vem cá, experimenta. Falei: meu Deus, esse negócio é muito bom. E aí, Stefania me mostrou sobre a carreira. E ela falou: amiga, olha aqui, olha como isso é incrível. Olha quanto eu tô ganhando. E ela me mostrou um contra-cheque de 9 mil. Eu falei: quê? Não tô acreditando. Por que que você não me mostrou isso antes? Ela falou: mas eu te falei, eu falava que era bom, mas você não via. Falava: não, você falava, uma coisa é falar, outra coisa é você mostrar. Então fica uma dica aí, tá, gente, para quem está desenvolvendo carreira, para quem quer desenvolver carreira. Às vezes a gente fala muito, mas mostra pouco. E o que nós precisamos talvez é mostrar. E aí você fala: Serena, mas eu não tenho bônus ainda. Mas você tem seu talão de pedido, que você pode mostrar quanto que você vendeu num dia, num evento, numa sessão, né? E às vezes a gente não mostra. Então, quando eu entrei, eu entendi isso. Eu falei: gente, as pessoas não têm ideia do que é Mary Kay. Eu preciso mostrar isso. Então, eu vendia, eu falava: olha aqui quanto que eu ganhei aqui só hoje nessa sessão aqui com vocês. Olha aqui quanto que eu ganhei aqui só nesse dia aqui, nesse evento. E eu começava a mostrar o que eu tinha, que era o quê? Hora trabalhada. Venda versus hora trabalhada. E aí eu mostrava para a pessoa: olha, eu tenho 14 dias de Mary Kay, olha quanto que eu vendi aqui na loja, sem sair daqui, sem ter tempo, sem poder fazer uma demonstração direito. Eu fazia tudo express, tudo rapidinho. Olha aqui quanto que eu ganhei. Então, é mostrar para as pessoas o que a gente tem, tá? Abre aspas, não tem a ver com a aula, não, mas só para vocês entenderem um pouquinho aí da minha história. E aí, gente, eu entrei em qualificação em 3 meses de Mary Kay. Eu entrei no dia 17 de janeiro. Na verdade, nem 3 meses, 2 meses e 14 dias. Eu entrei dia 17 de janeiro, fevereiro, março, 1º de abril, eu estava em qualificação com as 10, porque eu entendi que aqui eu teria a oportunidade de dobrar a renda e de ter uma renda que nem naquela multinacional que eu demorei 7 anos eu tinha.
E aí eu entrei em qualificação, 6 meses eu era diretora. Então eu me formei na Mary Kay com 6 meses de consultora. Meu primeiro salário na Mary Kay foi R$ 5.528. Eu não esqueço isso. Por quê? Porque foi praticamente equivalente ao que eu ganhava nessa empresa. Só que na empresa era salário mais comissão. Na Mary Kay era 5.528 só de bônus, fora as minhas vendas. Então, com 6 meses, eu ganhei R$ 7.000. Eu falei, meu Deus, que é isso? Eu nunca imaginei que eu pudesse ganhar isso. E aí, gente, restaurei. Aí, nessa coisa toda, meu marido ia para poder me ajudar com os meninos e tal. Restaurei o casamento. O que que aconteceu? Pimba. Engravidei de novo, né? Você vai reatar aí, cuidado, tá? Vem, menino. E aí, falei, agora, o que que eu vou fazer da vida? Um ano e pouco, a outra 12, e agora um bebê. Meu Deus, como é que vai ser? Agora que as coisas começaram a caminhar. E aí, gente, Deus é tão lindo, porque foi exatamente nesse momento de vida que eu entendi que eu podia ser uma mãe de excelência, que eu podia ser uma empresária e ganhar dinheiro, que eu entendi que eu podia ter tempo de qualidade, porque eu morria de trabalhar para fazer 3.600 mais comissão para fazer 5.000. Na América eu estava trabalhando muito menos e fazendo isso, e eu fiquei deslumbrada. E foi nesse momento, né, que eu decidi que eu queria mesmo fazer Mary Kay com todas, né, assim, com todas as minhas forças, respeitando essas prioridades que antes eu não respeitava. E aí, no ano que eu ganhei neném, foi o ano que eu mais, assim, né, naquela época que eu mais ganhei dinheiro, porque eu comprei minha casa própria com 1 ano e 3 meses de Mary Kay, eu ganhei meu carro cor-de-rosa, eu fechei aquele ano já, então eu entrei em 2011, 2012 eu já ganhava mais de 9.000 de bônus, fora as vendas, tá? 2 anos depois eu ganhava mais de 20.000, gente. Então, só para vocês terem uma ideia, que aqui mudanças acontecem rápido, rápido. Meu marido fala, não tem nenhum lugar que a gente tem projeção de dobrar o nosso salário, de crescer o nosso salário de 50%. Ele fala, quem trabalha fora, então, aí que não tem mesmo essa possibilidade. E aí ele fala em Mary Kay, não, Mary Kay nos dá, né, condição da gente crescer, da gente poder dobrar, triplicar os nossos ganhos. E só depende de você, tá? Então essa é a minha história. E aí nunca mais parei. Falei, eu quero ser nacional, porque eu entendi que aqui eu tenho um plano de aposentadoria, porque aqui eu posso ajudar pessoas. Depois que eu passei de 20.000, gente, não era mais pelo dinheiro. Eu entrei pelo dinheiro, mas eu não permaneci pelo dinheiro. Eu falo com as meninas que o propósito me encontrou, né? Então, o propósito, ele veio de encontro às promessas que Deus tinha para minha vida também, né? E essa oportunidade que Mary Kay nos dá de não só viver, exercer tudo isso, mas de cumprir o nosso propósito, tá? Bom, e aí, então, como eu estava falando para vocês, eu não era uma pessoa inteligente emocionalmente, eu era uma pessoa difícil. Então, o que que é inteligência emocional? É você saber gerir essas emoções que eu não sabia, é saber se conhecer, é saber olhar e falar, peraí, eu tô chateada por quê? Porque às vezes você tá nervosa por um motivo, tá descontando em outra pessoa, né, ali, que às vezes não tem nada a ver, às vezes é dentro da sua casa, às vezes é nos seus filhos, às vezes é com o seu marido, né? Às vezes você não tá entendendo o que você tá sentindo, então eu sempre paro e investigo. Outro dia mesmo eu falei, nossa, eu não tô bem. Aí eu parei e falei, por que que eu tô assim? O que que de fato eu tô sentindo? O que que de fato tá me incomodando? Porque senão a gente vai sair atirando, a gente vai sair reagindo, é como se fosse um Fusca e uma Ferrari, tá? O Fusca é o quê? Significa o quê? A nossa razão. E a Ferrari significa o quê? As nossas emoções. Então, a velocidade com que a gente reage com as nossas emoções, ela é muito superior à nossa razão. A gente não percebe. É por isso que, às vezes, tem gente que um mata o outro aí sem perceber, né? É por isso que grandes personalidades, às vezes perde tudo, às vezes compromete uma vida de trabalho, né? Por causa de quê? Por causa do emocional. Acabei de lembrar de um filme que eu assisti, tá na Netflix, chama acho que O Campeão. É um menino que é um jogador de futebol e fala exatamente sobre essa questão da inteligência emocional também, tá? Depois, se vocês quiserem assistir. Então, nosso maior ponto de atenção dentro do negócio
é a gestão das emoções. Sabe por quê? Porque a gente passa por vários ciclos emocionais. E é importante você detectar que fase você tá. Porque se você não detectar, o que que vai acontecer com os sentimentos? Você vai passar por um ciclo que às vezes é de frustração e faz parte, né? E ali, o que que você vai fazer? Ah, eu quero desistir, não, eu vou parar. Ah, aconteceu qualquer coisa, ah, isso não é para mim. Então você fica uma pessoa completamente inconstante. As suas emoções ficam variando e você se torna inconstante emocionalmente. Hoje eu tô bem, hoje eu quero ser nacional. Amanhã, ai, não sei se é para mim não. Beleza, obrigada. Ainda bem que você lembrou que eu esqueci. Desculpa, gente. Então, é isso, sabe? Eu entendi que eu precisava desse equilíbrio emocional. Então, quais são as 5 emoções básicas? Raiva, medo, tristeza, alegria e afeto. Raiva, medo, tristeza, alegria e afeto. É o divertidamente um, tá? Que são as primeiras emoções ali, que são as emoções básicas. E quando a gente começa a identificar essas emoções na maior parte do tempo, você vai conseguir perceber os seus ciclos. Então, eu estou vivendo agora um momento de raiva. O que que eu faço no momento de raiva, né? Quais são as minhas reações? Ou tem alguém que está vivendo esse momento? Eu começo a ter um olhar mais empático para as pessoas à minha volta também, tá? Então, meu marido não tá legal, meu marido teve alguma situação, hoje eu consigo dominar. Antes não. Antes ele vinha com pedra, eu vinha com duas, tá? Então, entender essas emoções e conseguir identificá-las na maior parte do tempo é inteligência emocional. E aí nós temos 5 chaves para a inteligência emocional, que eu falo com as meninas, que é o seguinte: a primeira é a autoconsciência. É você fazer sempre essa pergunta para você. Anotem o que eu estou sentindo. Acordou triste? O que eu estou sentindo, né? Viveu um dia ali que você tá, parece que a coisa não tá rendendo, o que que eu tô sentindo? Organiza suas emoções, mas para organizar você tem que ter a consciência. Primeira, a autoconsciência. O que eu estou sentindo, tá? Depois, a gente precisa o quê? Se regular. Então a gente precisa entender como é que eu vou lidar com isso? Então, a segunda pergunta, como eu lido com isso? A primeira, o que eu estou sentindo? Depois, como é que eu lido com isso? Tá? Terceiro, quanto eu quero e estou motivado? Então, isso é a automotivação. Através disso aqui, o que que você vai, que isso vai te ajudar, tá? Vai te ajudar a focar nas suas metas e não nas suas dificuldades. Então, vai te ajudar a viver de uma forma mais tranquila, por exemplo, estou vivendo isso aqui, estou frustrada, estou passando mal, estou com essa situação, mas eu tenho um objetivo, então eu vou ressignificar isso aqui, né? Eu vou melhorar. Então, por exemplo, tem dias, depois eu vou contar para vocês, a minha diretora que eu formei em 3 meses, gente, eu conheci ela em novembro, tá? No último dia, penúltimo dia, no último final de semana de novembro, no curso de maquiagem. Dezembro, aí ela cadastrou. Dezembro, ela entrou em qualificação com 20 dias, tá? Porque a Nacional pode colocar em qualificação antes de 3 meses, só para vocês saberem, não ficarem em dúvida aí. Então, eu coloquei ela em qualificação em 20 dias. 20 dias. Ela entrou no finalzinho de novembro e ela entrou em qualificação dia 20, por causa do Natal. 20, 22, 23, a gente já tinha fechado às 10 e ela entrou em qualificação. E aí, é, o dia que eu conheci ela, eu não queria ter fazer aquele. Eu tinha uma aula de maquiagem, eu não queria ir. Foi um dia que eu acordei mal, foi um dia que aconteceram algumas coisas, eu não estava bem, e tudo que eu queria era desmarcar. E aí a minha pergunta para vocês, né? Quando você acorda mal, o que que você faz com isso? Olha a motivação aqui. Você vai, desmarca, né? Você vai dar uma desculpa, você vai, deixa para depois. E ali, olha como que as coisas são. Eu estava treinando uma nova consultora. E eu tinha uma motivação, que era que aquela nova consultora se ativasse. Eu não ia mais ter tempo no mês para poder fazer a inauguração do negócio dela através da aula de maquiagem, para que ela pudesse fazer um pedido, tá? E aí, resultado, eu falei, eu vou ter que ir assim mesmo. Mas tudo que eu queria era que ela me ligasse. Eu lembro quando eu falei assim, nossa, eu não vou desmarcar. Mas ela podia tanto me ligar falando que não vai ter mais, que as meninas. Gente.
Aí mandei mensagem para ela, falou, não, tá todo mundo aqui. Não, tá, as meninas estão super confirmadas, fulano chegou mais cedo, tô indo buscar um salgadinho. Falei, vai ter. Cheguei lá, meu marido desceu do carro, me ajudou a descer com as coisas. Ele foi na padaria, comprou um Red Bull para mim. Pode perguntar para ela conta isso. Porque depois eu falei para elas, eu falei, olha para vocês verem como que é. Se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse aqui, eu não teria minha próxima diretora com um mês, que entrou em qualificação com 20 dias. Olha isso, gente. Então é você o quê? É a sua motivação. Eu não tô bem, eu não queria fazer, eu queria que desmarcasse, eu não queria estar ali. E ela pegou, aí meu marido foi lá, falou: "Não, vai, força, você consegue, vai dar tudo certo". Pegou, levou para mim, enquanto eu estava arrumando a mesa, as coisas, ele levou um Red Bull para mim e ali eu fui tomando Red Bull, pedindo a Deus força. E eu consegui encantar aquelas mulheres, e através do meu testemunho, através daquela aula, através das vendas ali, ela iniciou, né? Hoje é minha diretora, tá indo comigo para a Costa do Sauípe. Então, olha isso! Se eu não tivesse feito. Então, por isso que é importante você saber o que você quer, porque aí você vai ter motivação para poder lidar com tudo isso, tá? Depois eu volto, a Nereide vai olhando aí se tem alguma pergunta, que aí no final eu volto para responder para vocês. E aí, a quarta pergunta: como eu percebo o outro? Porque a empatia faz parte da inteligência emocional. Então, como é que eu sinto o outro? Como é que eu percebo o outro? E o quinto passo da inteligência emocional, que são as competências sociais, né? Que é como eu tenho me relacionado. Como é que eu tenho me relacionado com as pessoas, né? Então eu percebi como eu estou sentindo, como que eu lido com isso, quão motivada eu tô, como é que os outros estão em relação a mim, ou como que eu percebo os outros. Então esse feeling, essa sensibilidade é muito importante. E a quinta, que é uma competência social, que é essa capacidade de se relacionar com pessoas que vão ser difíceis, com pessoas que vão acordar com um dia de mau humor, que vão estar, né, que não vão estar bem. Como é que eu lido com isso? Então, uma coisa que eu aprendi, me dá um minutinho aí, gente, que nesse mesmo momento tá tendo reunião da minha área, e aí eu saio daqui e já entro lá. Deixa eu só avisar para elas que é, bom, então, como é que eu lido com isso, tá? Isso é muito importante, porque a forma com que eu vou lidar com o outro, às vezes impacta em como eu vou ter o resto do meu dia. E um exemplo que eu dei para as meninas lá é que eu ia na casa da minha mãe. Toda vez que eu ia lá, minha mãe sempre arrumava um motivo para brigar, uma confusãozinha e tal. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a perceber que aquilo me impactava. Eu ficava mal depois, e aí, sabe, era um ciclo mesmo. E aí eu falei, não, eu preciso mudar isso aqui. Então, toda vez que eu ia, que eu sentia que ela estava estressada, que ela queria falar, ou arrumar confusão, ou falar, enfim, o que que eu já fazia? Eu já mudava. É o ciclo da mudança. Eu já quebrava aquilo ali, falava, vai, deixa eu ir rapidinho, vou lá no banheiro. Ia lá no banheiro. E aí eu ia fazer outra coisa. Aí às vezes eu chegava, abraçava ela. Eu consegui identificar através da inteligência emocional, e depois que eu comecei a praticar isso aqui, gente, como é que eu ia lidar com as pessoas e começou a mudar a minha volta. Então eu passava menos tempo na casa da minha mãe, às vezes, porque eu sabia que se passasse mais tempo, daqui a pouco ia ser a faísca, o motivo ali para a confusão acontecer. E detalhe, é impressionante, mas hoje eu nem lembro mais a última vez que a gente discutiu. Olha que incrível. E antes não era assim, né? Antes não era assim. Era um vício emocional. Era uma situação que acontecia e sempre acontecia. Porque minha mãe é muito controladora, ela queria as coisas da forma dela, enfim. E ali eu queria bater de frente, né? Eu queria que ela respeitasse as minhas opiniões, mas eu não sabia lidar com aquilo. Então, a inteligência emocional conseguiu me ajudar a lidar com isso. E aí, os domingos lá ficaram muito mais leves, né? A gente começou eu comecei a perceber, eu comecei a entender até que hora que eu posso ficar. Não, vamos embora mais cedo. Hoje mamãe não tá legal, hoje é rapidinho e tal. E aí, ali o Fernando já olhava para mim, a gente já começou a se entender muito mais, muito melhor. Então, tudo isso vai ajudar vocês
quando vocês começarem a ter esse discernimento, usarem essas 5 chaves, tá? E aí, como é que é o ciclo da mudança? Primeiro, principalmente dentro do nosso negócio, a gente tem uma ansiedade. Será que vai dar certo? Então, essa ansiedade, né? Esse será que vai dar certo? A gente está ali com uma visão do futuro, né? A gente está projetado no futuro, não sabe como vai ser, e fica né, nessa ansiedade, que é um ciclo, mas pode ser bom, pode ser ruim, porque você pode ficar na ansiedade muito tempo. E aí você deixa de agir, deixa de fazer o que precisa ser feito, porque fica sempre pensando, mas será que vai dar certo? Mas será que eu vou conseguir? Mas será que é isso? Então, você sofre, tá? Depois a gente tem a motivação. Não, vamos tentar. Então, primeiro a ansiedade, depois a motivação, vamos tentar. Só que aí acontecem momentos de dúvida, né? Os nãos que a gente recebe, algumas coisas que acontecem no meio do caminho, e aí você começa a pensar, mas é complicado, né? Não é tão fácil como eu pensava, não. E aí, isso aconteceu comigo com o financeiro, porque eu comecei com 3, né? Igual eu falei para vocês, meu primeiro mês, ali eu venho, depois eu cadastrei, eu tô vendo dinheiro. Ai, simbolava no cartão, porque elas acabavam gastando o dinheiro do custo e do lucro. Eu lembro que foi minha primeira dificuldade, com 3 meses de Mary Kay. Falei, eu queria parar, porque foi o momento da dúvida. Eu não sabia lidar com aquilo, né? Eu falei, meu Deus, essas meninas estão vendo dinheiro, eu vendi essa ideia para elas e agora uma tá toda embolada lá financeiramente e etc. Então, é o momento que vem a dificuldade que o que que acontece? A gente começa a ter dúvida, a gente começa a achar que isso não é tão bom, isso não é para mim. E aí, o próximo, né? O próximo ciclo é o quê? É o medo. Você acha que você vai perder o controle. E aí, se você não controla o medo nesse momento, você pode colocar tudo a perder. Você pode desistir de um grande sonho, você pode desistir do propósito que Deus tem para sua vida por causa do medo. E aí, depois do medo vem o quê? Vem a fuga. Preferia como era antes. Então, não, eu acho que eu vou voltar, né? É o povo de Deus lá no deserto. Então, Deus provendo tudo, não. Eu acho que lá no Egito era melhor. Ser escravo era melhor. Não, eu acho que lá na Vivo, lá era melhor. Pelo menos eu tinha o meu fixo, né? Então, depois do medo, a gente quer fugir. A gente quer voltar para o estágio anterior, onde eu estava numa zona de conforto. Depois vem o quê? A culpa. Não era o que eu queria. E agora? Depois vem a crise. E aí, depois da culpa, quando o momento da crise é mais ou menos assim: eu não sei se vai funcionar. É muito diferente, eu tinha pensado outra coisa. E aí entra os conflitos, né? Não concordo, não aceito. E aí você só consegue interromper esse ciclo se você tiver muito controle emocional, porque aí você vai aceitar, vai entender o que precisa mudar, vai corrigir, ajustar, e daí então você vive os resultados. Se você não tiver inteligência emocional, acaba no conflito. Você abre mão de tudo. Então, eu estou falando aqui para uma futura área nacional, para diretoras, né, para mulheres, homens, pessoas extraordinárias que vão crescer muito dentro da Mary Kay. Mas se não desenvolver inteligência emocional, talvez você vai parar no momento assim mais decisivo. E eu contei isso para as meninas lá. Eu estava em qualificação para nacional e eu perdi minha qualificação. Eu poderia ter desistido ali, né? Teve ansiedade para começar, teve todo esse ciclo que eu contei para vocês. E aí veio o momento de crise, que foi o momento em que a Mary Kay cancelou um pedido de uma consultora, depois que o sistema já tinha fechado. Sistema, né, oficialmente fechava às 17, era quase 18 horas e um pedido foi cancelado. E era o terceiro pedido daquela consultora no mês. Quando o pedido foi cancelado, uma diretora acabou não fechando com aquela produção e eu perdi minha qualificação. E ali eu poderia ter me frustrado. E eu me frustrei, eu chorei 2 horas. Foi o tempo que eu tinha. Porque a Mary Kay, né, depois que saiu o resultado ali, que eles não iam aceitar mesmo, que eles não iam considerar, eu fiquei assim, gente, eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito revoltada, porque eu fiz um dossiê, eu provei que o cartão era da consultora, que ela já tinha feito comprar aquele cartão várias outras vezes, mas não teve o que falar, perdi, perdi, perdi. Então, vai adiantar eu ficar aqui dando birra? Vai adiantar eu ficar aqui
revoltada, nervosa, chateada, vou desistir, não é para mim, fui injustiçada. Ou, peraí, eu sei que eu tenho um propósito, eu sei que Deus tem isso para mim, eu vou me reerguer e vou fazer de novo. Então, é sobre isso, é como você lida com esses momentos. Porque senão você vai desistir. Quantas dicas que às vezes não fechou, aí ela desiste. Quantas consultoras que tentou e aí ela teve uma dificuldade, não teve inteligência emocional, não administrou essas crises e desistiu. E talvez ela teria tido um futuro brilhante se ela não tivesse desistido, tá? Então, eu sou a prova viva, gente, de que com inteligência emocional você pode construir, reconstruir o que for necessário, né? E não desistir. Então, a importância da gente entender esses ciclos, tá? E aí, quais situações podem te bloquear? Medo, porque o medo gera insegurança, a insegurança traz questionamento, e esses questionamentos impactam diretamente no quê? Na sua autoconfiança. Eu não estou usando todo o meu potencial, eu acho que eu estou perdendo oportunidade, e aí essas situações te bloqueiam. Ao invés de você agir, você paralisa. Por quê? Porque o medo te deu uma insegurança, você não se sente capaz, você duvida do seu potencial, ou você se cobra, não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo usar todo o meu potencial, não estou conseguindo alcançar essas meninas, não estou conseguindo, né, fazer isso, e aí você acaba perdendo oportunidade. Você muitas vezes se torna uma procrastinadora, né, deixando tudo para depois. Então a procrastinação ela também é um fator que pode te bloquear. Você tá cheio de ideias, mas não consegue executar. Meus resultados estão diminuindo, então você começa a achar que não tá mais dando certo, você não tá conseguindo fazer como você faria, né? A dificuldade de organizar financeiramente, isso também pode te bloquear. E não me sinto confortável perto de pessoas de sucesso. Pode acreditar que isso é uma crença. E durante muito tempo eu também ficava desconcertada, eu achava que esse mundo Mary Kay não era para mim, porque eu sou muito simples. Eu não tô na Mary Kay por dinheiro e status. E aí eu via, né, aquelas nacionais e tal, e naquele brilho, fazendo questão, e bolsas de marca, e isso e aquilo, e não era a minha linguagem. Eu não entrei na Mary Kay para ter isso, né? Não é sobre isso. Então, eu me senti assim, um peixe fora d'água. Falei, gente, eu não combino com isso aqui. Isso aqui não é para mim. Nossa, meu Deus, eu sempre fui dos bastidores, agora eu tá ali na frente, né? Então, você às vezes não se sentir confortável com outras pessoas de sucesso pode te paralisar, pode te boicotar, pode te impedir, né, de viver tudo isso. E aí é o momento de quê? É o momento de você saber quem você é, de você firmar na sua autoconfiança, na sua identidade, né, no seu propósito, não ter medo de errar e falhar, porque a gente nunca perde, a gente sempre aprende. E uma coisa que eu falo muito com os meus filhos, inclusive, é que tá com medo? Acende a luz. E isso é para tudo. Acende a luz da sua mente, acende a luz dos seus pensamentos, sabe? Acende a luz quando eles eram criança. Ai, mas tô com medo de dormir sozinho. Por quê? O que que você pensa que tem aqui? Ai, se tiver algum bicho, monstro, espírito, tudo, eu acendi a luz. Falava, me mostra, onde você acha que tem? Aí acendi a luz, falei, agora vamos olhar, tem alguma coisa? Não tem nada. Tá vendo que não tem nada? Então, o que que é o medo? O medo é a somente a evidência falsa do que parece ser real. Parece ser real, mas é uma evidência falsa, tá? É algo que eu criei, que a minha mente criou ali para muitas vezes me proteger. E não é real. Então, eu preciso acender a luz, eu preciso jogar luz, né? É meu pensamento, enfim, do próximo passo que você vai dar, né? Da decisão, ai, vou entrar em qualificação, que medo. E se eu não conseguir? Aí você começa, acende a luz, calma. Peraí, eu tô criando uma coisa que eu nem sei, eu tenho que viver primeiro, né? Eu tenho que tentar, eu tenho que experimentar, eu tenho que saber como é que é. Então, isso é muito importante, tá? E como interromper as nossas crenças limitantes? Primeira coisa, reeducar nossa mente. Então, a nossa mente, ela pode ser reeducada. E como é que a gente vai reeducar ela? Primeira coisa, identificando os pensamentos. Tudo começa com o pensamento. Então, você vai colocar um guarda na sua mente para ficar atento. Pensei, tô sentindo isso. Tá, mas antes de eu sentir, eu pensei.
quais foram os pensamentos que eu tive sobre isso. Então, pensamento gera sentimento, que gera ação. Tudo começa, se hoje você está reagindo, pode parar. Teve um sentimento. Ou a raiva, lembra que a gente falou lá, né, antes das nossas emoções? Então, teve um sentimento ali, uma frustração, para que te fizesse agir dessa forma. Mas antes do sentimento, teve um pensamento. Então, começa com o pensamento, que gera o sentimento, depois geração. Para eu reeducar minha mente, eu preciso vigiar meus pensamentos. Então, às vezes, eu percebo que eu estou pensando negativo, eu vou lá, obrigada, mas não é isso. E aí eu já dou outro comando para minha mente. E muitas vezes a gente precisa, para transformar a nossa mente, de repetição ou forte impacto emocional. Então, o que que é repetição? É você vai falar o contrário. Pensa que tem uma música ruim, um funkão, nada contra funk, assim, tá, gente? Ou melhor, eu não gosto, né? Mas vai que alguém aí gosta, tá tudo certo. E aí eu acordei cantando aquele funk. Meu Deus do céu, essa música não sai da minha cabeça. Gente, o que que é isso? Essa música não sai da minha cabeça. E aí, como é que eu faço para tirar essa música da minha cabeça? Eu vou lá, ligo o som e boto outra música. Daqui a pouco eu nem tô lembrando mais daquele funk, tá? Então, o que que eu fiz para reprogramar a minha mente? Eu substituí por outro pensamento. Eu substituí por outra música. Experimenta fazer isso uma hora, vocês vão ver. Acorda com um negócio na cabeça. Experimenta substituir. Daqui a pouco você nem tá lembrando daquilo mais, tá? Então, isso é reeducar a mente, é ficar atento aos seus pensamentos. Acreditar em si mesmo é muito importante, porque se você tem autoconfiança, você vai entender que não é sobre o que o outro pensa de você ou sobre você, é sobre como você se vê. Então, você tem a crença de quem você é, você tem a crença do Deus que você tem e o que ele fala a seu respeito. Então, é muito diferente, né? Quando eu entendi quem eu era, eu parei de me preocupar com quem as minhas diretoras, as nacionais, as minhas amigas, o que que elas faziam. Eu comecei a entender que eu, Ariana Pai, o que que o senhor tem para mim? Eu entendi que eu funciono assim, eu entendi que para mim isso é importante. Eu entendi que para mim o senhor tem um chamado. As pessoas que o senhor tem para mim não são as pessoas que o senhor tem para Nereide, que são as pessoas que tem, né, cadê? Para Franciélia, que tem para Maria, que tem para Luciene, que tem para Dágina, que tem para Raquel. Então, Deus tem pessoas para conectar com cada uma de nós tem um propósito, tá? Então, isso é muito importante quando a gente entende quem nós somos, quando a gente trabalha a nossa autoconfiança, a certeza de quem nós somos. E aí você vai mudar a perspectiva. O que que é mudar essa perspectiva? Você vai enxergar o copo meio cheio, né? A gente brinca que muitas vezes quando a gente é negativo, a gente só vê o que não tem, só vê o que está faltando. Então, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Parar com essas palavras depreciativas, palavras que realmente, assim, se você falar isso sobre você, o que que você acha que os outros vão falar? Não, mas sou muito burra. Não, mas sou muito lesada. Nossa, mas sou lerda demais. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu não sou isso, né? Muda as palavras ao seu respeito, muda a perspectiva, muda a forma de comunicar para você mesma, né? Sobre quem você é. E crie crenças fortalecedoras. Então, eu sou forte, eu sou determinada, eu sou corajosa, não, eu sou boa nisso daqui, né? Cria crenças fortalecedoras. Cada vez que você tiver uma vitória, que você conseguir algo, celebra, vibra e repete para você: Nó, eu sou boa nisso aqui, eu sou foda nisso aqui, eu sou, sabe? Você tem que celebrar, porque ali vai criar o quê? Um marco, uma conexão. Se vocês assistirem o Divertidamente 2, é muito legal. Acho que não tem também, mas no 2 agora tá mais recente na minha memória. Na hora que ela faz isso, né? Peraí, vamos lembrar lá quem ela era. Vamos lembrar vamos buscar a emoção positiva. Vamos buscar quando ela era confiante, porque ela é, vai jogar lá, né? E aí ela vai criando inseguranças, ela não dorme à noite, a ansiedade deixa ela doida. E ali, o que que a alegria faz, né? O que que eles tentam fazer? Trazer o quê? Essa crença fortalecedora. Quando ela se sentiu confiante, quando ela se sentiu capaz. Vamos lá, vamos buscar nessa memória aqui quando ela se sentiu capaz, né? Então é muito importante a gente criar
essas crenças fortalecedoras. Identificar e eliminar as emoções negativas. Então, sentiu algo, né, que é negativo, sentiu algo que não te faz bem, você tem que reprogramar isso o mais rápido possível, né? Você tem que enxergar o copo meio cheio, você tem que ver possibilidades, oportunidades. Ora, fala com Deus, Senhor, me ajuda a enxergar oportunidades, me ajuda a ver o que eu não estou vendo, né? Me ajuda a de fato viver pelos olhos da fé, porque falar de fé é fácil, mas viver a fé, a grande maioria não está disposta a viver, porque eu tenho que me apegar a alguma coisa, eu tenho que ter a segurança em alguma coisa, né? Como é que eu vou ter segurança em algo que eu não vejo? Então, trabalhem isso, controlem os pensamentos de vocês para que para vocês verem como que a vida vai, né, fluir. Sobre o autoconhecimento, eu quero muito que vocês pensem no seguinte, na seguinte frase: quem é você? Eu sei que se eu perguntar aqui, abrir o microfone, perguntar quem é você, na maior parte das vezes você vai falar o que que você faz. Na maior parte das vezes você vai falar onde você trabalha, com o que que você atua, né? Então, quem é você? Sou Ariana, diretora, não é que, mãe, entende? Tá, mas quem sou eu? É diferente. Quem é você não tem absolutamente nada a ver com o que você faz. Então, a prática de se conhecer melhor vai te fazer ter melhor controle sobre suas emoções, sobre o que você gosta, o que você não gosta, sobre quem você é, sobre o que é importante para você, sobre os seus valores, tá? E aí você vai ter controle sobre as suas emoções, independente delas serem positivas ou não. E aí você precisa se apresentar ao mundo, porque isso é essência. E o que nós precisamos deixar florescer é a nossa essência. Então, quem você é hoje, sabe? Se conheça, defina seus valores. Aceite e se apaixone por quem você é. Para de tentar fazer o que os outros estão fazendo e faça, crie você. Tudo aquilo que a gente cria, tudo aquilo que parte da gente tem muito mais veracidade, tem muito mais verdade. Então eu posso pegar e copiar e fazer uma coisa, mas quando sai de mim, eu tenho muito mais confiança em executar aquilo. Tá? Então é importante, por quê? Porque eu já pensei, já visualizei, eu já sei como é que vai ser, é diferente. Então a gente precisa parar de ser cópia, né, dos outros e começar a ter o quê? A nossa identidade firmada em quem nós somos. Então confia na sua intuição, confia em você, né? Confia naquilo que lá no fundo está testificando com o Espírito Santo de Deus, né? Porque o nosso espírito, ele testifica, é espírito com espírito. Então, quando você sente alguma coisa, você fala, nossa, sabe, parece, sabe aquela coisa assim, né? Eu chamo às vezes de feeling, né? De tava tomando banho, veio uma ideia, Deus falou comigo ali, eu senti na hora a emoção, falei, vai dar certo, é isso aqui que eu vou fazer. Posso fazer de olho fechado, vai dar certo. Todas as vezes que eu tenho uma ideia, que ela arde no meu coração e que eu coloco ela em prática, pode saber, já deu certo, né? Então é exatamente essa intuição, é aquilo que a gente lá no fundo sente, né? Aquilo que conecta com o nosso espírito. Então, quando nós deixamos, né, de nos identificar com essas máscaras que a gente cria, máscara, né, da mentira, de agradar, do que o outro vai pensar, quando a gente fica muito ali numa posição só reativa, reagindo, a nossa natureza essencial, a nossa essência, ela vem à tona. E aí, quando ela vem à tona, a gente é mais espontâneo, a gente é mais livre, a gente é mais real, a gente é leve. Talvez é essa leveza, né, que ela percebeu hoje em mim, porque hoje eu sou muito mais espontânea. Eu fui dar o treinamento, eu era a única nacional que estava de tênis, né? Eu fui fazer a visita na sede da Mary Kay, eu era a única nacional que estava sem o traje. Mas eu sou eu. E no dia eu ainda gravei um stories, falei, gente, ó, tô aqui só pra falar pra vocês que eu sou única mesmo, tá? Olha aqui, não foi proposital, mas eu pensei de vir de traje, falar para vir de calça comprida, né? Por causa disso e tal. E elas lá toda de traje, mas isso não me incomoda mais, porque eu sei quem eu sou. Se fosse em outro momento, eu sentia o quê? Sentimento de inferioridade. Nossa, eu tô totalmente destonando aqui de todo mundo, né? Meu Deus do céu. Tô.
tô fora. E aí, quando você sabe quem é você se torna mais espontâneo, você é livre, né? E aí a sua essência, ela realmente transcende, tá? Então seja livre da perfeição. O mundo estabelece um padrão inalcançável, inatingível. Livra da comparação, porque, sabe, da perfeição. Porque senão você não vai fazer nada, você nunca vai ser bom o suficiente. Então, esquece lá fora. Concentra sempre, né, em você, em como você pode aprender, no que você pode melhorar, né, em como você pode aproveitar seus pontos fortes para colocar ali toda a intensidade e explodir, né, e crescer e desenvolver, tá? Então, pensamentos. Vença a autodepreciação, que são essas palavras negativas. Eu sou burra, eu sou lerda, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho isso, eu não sei fazer isso. Vença isso. Primeira coisa que você precisa vencer é você mesma, são os seus pensamentos, porque eles vão te derrubar, eles vão te colocar para baixo. Mas se você mudar o disco, se você declarar, afirmar, ontem de manhã eu mostrei no meu status as minhas, tá ali, tá? Do lado que tem meu cartaz de metas e as minhas afirmações positivas. Hoje eu faço muito mais do que as afirmações que estão ali. Hoje eu faço mais de 100 afirmações positivas, tá? Então eu fui treinando a minha mente, né, para poder, às vezes eu nem era aquilo que eu estava declarando, mas eu me tornei. Ontem à noite eu dei uma aula sobre rotina. Eu era a pessoa mais desorganizada sem rotina e hoje eu posso dar aula sobre isso. Então você vai declarando o que você quer e o que você é, tá? Vença a autopiedade, vença a autoafirmação e vença os pensamentos destrutivos, né? Aquela coisa de querer que alguém cuide de mim, querer ser coitadinha, querer que as pessoas, né? Às vezes a gente faz isso de forma inconsciente, porque tá pesado, porque a gente realmente quer ser cuidada mesmo. Mas quem cuida é Papai do céu, gente, é Deus, é Deus. Para de ficar querendo colocar expectativa no outro, né? Querendo que as pessoas fiquem ali, te paparicando, te bajulando, te... Não. Isso é carência. Vamos nos curar disso. Pessoas curadas curam. Então, pensem nisso com muito carinho, tá? E lembrem-se, vocês nasceram para brilhar, eu nasci para brilhar, todas nós nascemos para brilhar, né? Você tá fazendo com excelência o que Deus te chamou para fazer ou tá esperando Deus dar a você um lugar de destaque para você começar a fazer o que ele te mandou? Então, olha a diferença. O potencial, gente, é a ferramenta, a disciplina é o meio e a excelência é o produto final. Então, o potencial que a gente tem é só a ferramenta. Fazer constantemente com disciplina é a forma com que você vai alcançar seus resultados. E os resultados é só consequência de ter pegado seu potencial e de ter feito o que precisa fazer. Então, você nasceu para brilhar, não fique esperando o momento certo, né? Tô esperando Deus me dar um lugar de destaque para começar a fazer. Não, ele já te deu, ele já te escolheu, ele já te chamou, então é você que tem que fazer isso acontecer, tá? Então, você vai repetir todos os dias. Eu estou sempre melhor e melhor. Como que a gente aprende, né? Vocês vão ver, eu sempre vou falar de filme. Eu adoro ver filme. Aqui em casa a gente tem um dia da sessão cinema. E aí nós assistimos um filme semana passada chama Alerta Máximo, sei lá. Enfim, nem era sobre o filme, mas é uma coisa que a mulher fala no filme, né? Ela trabalhava lá para o governo e tal, como espiã e etc. O pai dela morre, ela vai investigar, acaba descobrindo uma quadrilha de tráfico de armas lá, e aí o amigo dela sempre pergunta para ela como é que você tá? E aí ela fala, eu tô. É essa frase aqui, eu tô cada dia melhor. Mas você sabe, eu tô cada dia melhor. Eu tô sempre melhor e melhor. E aí, na hora, eu falei, gente, que legal, né? A gente começa a perceber isso, né? Em tudo que você faz. Então, até no, ó, pra você ver, no filme, isso me chama atenção. Por quê? Porque eu precisei declarar isso. Eu estou sempre melhor e melhor. Eu tô cada dia melhor. Eu tô cada vez melhor, tá? Então, a nossa mente e o nosso subconsciente, eles não diferenciam o que é verdade do que não é verdade. Só que ele vai o quê? Ele vai replicar aquilo que ele acredita. Então, se eu acredito, ele não sabe se eu estar melhor, eu estar ruim,
né? Ele não sabe. Ele não sabe que é verdade. Se eu visualizei, se eu pensei, se eu declarei, ele não sabe. Não tem diferença do que é verdadeiro ou não é, tá? Para o nosso subconsciente. Só que o que você acreditar, ou seja, o que você der mais força, é o que ele vai replicar. Então, não tem diferença pensar grande ou pensar pequeno. Não tem diferença. Mas, se você pensar grande, se você pensar positivo, se você repetir isso em voz alta, a sua mente vai acreditar nisso. E aí, a sua mente vai acreditar e vai reproduzir exatamente aquilo que você acredita. Ok? E aí, o nosso subconsciente, né, quando eu falo que ele não tem noção de tempo, vocês podem estudar isso, eu estudei, eu fiz a formação, né, de coach integral sistêmico e eu tive aula de neurociência. É muito legal quando você começa a entender como é que o cérebro funciona mesmo, a entender como é que o nosso subconsciente funciona. E tem um livro também que eu indico para vocês, que é O Poder do Subconsciente. Tem audiobook dele também, maravilhoso. Já li 3 vezes e indico para vocês. Se falando aqui agora me deu vontade, vou até ler a 4ª vez, porque é um processo, sabe? Você sempre vai aprendendo, você sempre vai tendo né, mais entendimento e mais percepção. Então, o nosso subconsciente ele não tem noção de tempo. Então, ele vai levar o tempo que ele achar que é necessário para que aquilo aconteça. Então, se você achar que para ser diretora demora, vai demorar, porque ele vai levar o tempo que ele achar necessário para isso acontecer. Então, é você que precisa acontecer, pensar que vai acontecer rápido. É você que precisa estipular datas e metas, pequenos passos, próximo passo, próximo passo, próximo passo, próximo passo, porque aí vai acontecer rápido. Eu falo isso com as minhas diretoras, eu falo isso com as minhas consultoras, né? Às vezes a gente fala, ah, não, cada um tem seu tempo. Sim, tudo tem o tempo de Deus, concordo, tá? Isso é bíblico. Mas na maior parte das vezes tem muitas crenças que estão arraigadas nisso. A crença, por exemplo, cadastrei uma consultora, ah, ela tem que vender primeiro, ela tem que dominar a venda para depois eu falar de iniciação. Me mostra em qual parte do livro de Mary Kay que ela fala isso. Eu já li os 3 várias vezes. Ela nunca fala isso. Isso não existe, isso é uma crença que a gente criou. Não, primeiro ela tem que ver a venda, ela tem que dominar isso aqui para que depois ela faça a carreira. Isso não existe. Então eu crio uma crença e aí o que que acontece? Eu começo a achar que aquilo é real, que tem que ser daquele jeito, e aí eu vou mandar um comando para o meu subconsciente que esse é o processo, por isso que vai demorar um pouco mais. Isso não existe, tá? Então, se você pensar que vai acontecer rápido, então você vai fixar nisso e vai acontecer rápido. E aí, para a gente poder finalizar, alguns pontos importantes para vocês desenvolverem, né? Que é essa administração de conflitos com serenidade, né? Então, tentar resolver os conflitos sem estar com a emoção à flor da pele. Então, para, pensa, sai, anda, dá uma volta, respira. Tá ali no telefone, desliga, depois termina de conversar, liga depois, né? Não atende no momento de raiva. É saber identificar esses momentos, né? Entender o sentimento das suas clientes, entender o sentimento das suas consultoras, ser específica com relação aos seus objetivos, ao que você quer, meta, prazo, data. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Eu mostrei meu cartaz de metas, fica aqui do meu lado. E tem data para tudo, né? Então, tudo que eu vou fazendo, eu vou colocando e tem que ser específico, tá? Então, eu olho para aqui todos os dias. Próximo passo, próximo prazo, próximo passo. Então, o que que eu quero? Aonde que eu vou estar? O que que eu tenho que fazer? Então, você tem que ter a visão do próximo passo, tá? Seja muito específica com relação aos seus objetivos. Seu subconsciente, ele só reage, ele nunca dorme, né? Ele está trabalhando para transformar em realidade o que você acredita. Então, se você, o que que você acredita? Se você acredita que é difícil, vai ser difícil. Se você acredita que é fácil, que é possível, que é rápido, ele vai trabalhar para quê? Para tornar isso realidade, tá? Então, conquista, admiração das pessoas, exatamente através, né, da sua essência, através desse autoconhecimento que você vai ter sobre você, né? E aí vocês vão estar preparadas para se motivarem todos os dias. Eu não preciso de motivação de ninguém. A maior motivação é minha, porque é motivo para agir. É o meu motivo. E às vezes a gente fica achando que os motivos são externos. O motivo ele está dentro.
Então, se automotive todos os dias, porque se você estiver motivada, se você souber o que você quer, se você souber, né, as suas qualidades, se você souber os pontos que você precisa desenvolver, você vai ter força suficiente para realizar seus sonhos. Controle os impulsos e faça afirmações positivas. Tá aqui, ó, no quadro. Mas hoje são mais de 100 afirmações positivas. Eu sou positiva, eu tenho foco, eu tenho fé, eu sou grata, eu sou ágil, eu sou obstinada, eu sou autoconfiante, eu sou feliz, eu faço parte da excelência, eu estudo muito, eu sou influente, eu sou uma ótima executadora, eu visualizo meus sonhos. Isso aqui, gente, hoje, se eu mostrar para vocês a minha lista do eu sou, vocês vão, sabe? Se eu colocar um áudio aqui para vocês, ó, que eu coloco às vezes lá para as minhas líderes, tá? Só mostrar para vocês aqui. Ó, as minhas declarações. Ixi, pra cá, acho que tem muita coisa que até eu achar aqui para vocês. Mas eu vou declarando aqui, ó. Excelente iniciadora. Eu tenho facilidade para mudar as pessoas. Eu falo oportunidade em todos os lugares. Eu vejo oportunidade em todos os lugares. Eu sou uma líder segundo o coração de Deus. Eu sou uma grande influenciadora. As pessoas vêm a mim procurando a carreira. Eu explico oportunidade perfeitamente. Meu entusiasmo inicia. Eu sou uma diretora nacional de sucesso. Eu alcanço todas as metas que eu me proponho. Eu sou capaz de alcançar meu objetivo em fechar mais de 100 mil pontos esse mês. Eu sou resiliente e posso superar qualquer obstáculo. Eu mereço ser reconhecida pelo meu trabalho. Eu sou uma aprendiz contínua. Estou sempre me desenvolvendo. Eu sou uma excelente comunicadora e construo relacionamentos positivos. Aqui tá no 2.0, tá? Mas eu não falo como se fosse uma reza ou um negócio decorado. Eu falo da alma, gente. Eu vou declarando, eu vou falando aqui em casa, eu vou andando, eu vou declarando, sabe? Eu vou fazendo as afirmações. Então é isso. Coloque fotos, coloque datas, né? Coloque ali, ó, todos os dias, quando eu precisava trabalhar minha mente, eu coloquei frases na casa inteira. Quando eu ganhei Dallas 60 anos, 50 anos, né? Eu ganhei Dallas 50 anos. Eu coloquei na casa inteira, inteira frases, foto daquilo que eu queria. E ali eu fui trabalhando para realizar aquilo, tá? E eu consegui. Eu era uma nova diretora, eu estava lá no grupo das tops lá. E eu consegui, era 2013, eu só precisava de uma vaga. Então é sobre isso, né? Você saber o que você quer, você visualizar o que você quer, você todos os dias parar 4 minutos, sentir com riqueza de detalhes, com riqueza de detalhes. 4 minutos de visualização diária libera o hormônio da dopamina, que é o hormônio da perseverança. Então, todas as vezes que todo cartaz de metas eu paro na frente dele. Não sei se vocês viram aqui, mas está minha foto da África. Mas quem está na foto na África? Eu pego a imagem, me recorto e me coloco lá. E eu vejo exatamente aquela imagem. Mesma coisa de Costa do Sauípe, mesma coisa foi do meu nacionalado. E quando foi o meu debut, depois vocês vão ter oportunidade, acredito, de ver o vídeo lá no meu Instagram, eu falei para o Álvaro que eu ia fazer assim como eu sempre vi nos meus sonhos. Por quê? Na minha visão, na minha tela, qual é a tela que você vê? Eu vou para a Costa do Sauípe, eu vou para aquele lugar ali tirar aquela foto, porque era a visão que eu tinha. Tá? Então, todas as vezes que você visualiza 4 minutos, 4 minutos, tudo que você quer, você sente o cheiro, você sente a emoção, você sente as pessoas, né? Eu chorava dirigindo, gente, me imaginando no meu debut, imaginando eu lá ajoelhando, agradecendo a Deus, a minha mãe, eu falando lá para ela, meu marido, as pessoas. Eu imaginava aquela cena. E ali, 4 minutos, né? Eu chorava como se eu estivesse vivendo aquela cena. Então é muito importante a visualização, porque a visualização, ela vai te trazer cada vez mais a certeza, né, de que você vai viver aquilo. Cada vez mais a convicção de que você não vai parar até viver aquilo que você tem para viver, ok? Bom, meninas, é isso. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Impactada, né? Porque eu sabia que ia ser incrível essa aula, mas agora a gente tem a certeza. Mais uma vez, gratidão, Ariana. Estou até emocionada em te ouvir, né? Porque eu sou essa pessoa muito positiva, quem me conhece sabe, né? E eu estou muito feliz por esse momento. É a Ai, resposta de Deus na minha amém. vida.
Ai, Com que certeza. bom. Também fiquei emocionada só de te ouvir falar. Muito obrigada por essa aula incrível. Ai, gratidão, Obrigada. meninas. Obrigada por me ouvirem, viu? Então, olha, vocês têm uma líder, né, positiva, uma líder que acredita, uma líder que é visionária. Isso é o mais importante, né? Porque é coração. Vocês estão sentindo a emoção? Olha isso. Isso transborda, isso é real, isso é verdade, né? Então, abracem isso, agarrem isso. Não pensem assim. Às vezes a gente olha e, parece que é fácil para ela. Não, né, Nereide? Não é fácil para gente. Nem Não sempre. é, nem Não sempre, é. né? Muitas vezes a gente tem que se levantar para levantar outras pessoas, né? Porque não é mais assim, como você falou, já não me vejo mais sobre dinheiro, é sim ajudar as pessoas a levantar-se todos os dias, usando palavras positivas, fazendo com que todas tenham coragem, né? E muitas vezes para a gente também não é fácil. As pessoas pensam que a gente é de ferro, mas nós somos de carne e osso, né? Então a gente precisa muitas vezes se levantar para levantar outras pessoas. É Então, verdade. né, ter inteligência emocional, acho que é incrível. Em 2018, eu tinha 8 diretores, todas, a maioria ficou só 2 diretoras, a maioria perderam, né? E eu tive que me levantar também para poder reconstruir, porque não é fácil quando você se motiva com tantas pessoas se levantando e depois você vê essa perca, né? A gente diz, eu não perdi, elas que perderam, mas a gente sente demais. Eu senti na época muito, 2018, eu não queria formar mais líder. E hoje eu me vejo, se Deus quiser, eu tenho certeza que vai nascer a futura área nacional e não tenho nenhuma dúvida. E eu vou fazer tudo o que for preciso para ajudar a maioria das pessoas que quiserem se levantar junto comigo. Então, eu tenho certeza que tudo vai acontecer, porque eu vou persistir. Eu só peço a Deus saúde. Tendo saúde, a gente consegue tudo. É Eu verdade, é estou muito verdade. feliz por esse momento. Já dei. Gratidão mesmo. Obrigada, minha linda. Ó, eu tenho certeza, as meninas mesmo estão escrevendo aqui, tá vendo? Que elas também têm certeza, ou seja, já nasceu, já tá aí, né? Já tá aí muitas diretoras, muitas líderes, muitas diretoras de carro cor-de-rosa, de viagens, estão todas aí, já prontas, né? Preparadas. Abrem a mão de vocês assim, ó, gente, pra gente encerrar. Eu aprendi uma coisa que fez todo sentido na minha vida. Primeiro, essa posição é a mesma posição, a gente quer receber, não quer? A posição de receber é a mesma de doar. Olha isso, olha como que Deus, olha como que é incrível, não tem erro, né? Então, se eu quero receber, eu preciso doar, tá? A mesma posição é de receber e é de doar. Só que sobre as nossas mãos, ele colocou, então sobre a minha mão, sobre a sua mão, olha para a sua mão agora, olha, ele colocou aí nas suas mãos. O que está nas minhas mãos não está nas suas mãos. E ele colocou aqui, ó, força, saúde, resiliência. Ele colocou características assim, únicas, exclusivas, só sua, só sua. Só você tem o seu DNA, só você tem a sua marca. Tá nas suas mãos. Ó, a minha chega a suar aqui, gente. Então tá nas nossas mãos. E às vezes a gente precisa falar para Deus assim: Pai, pode me dar, pode me entregar. Eis-me aqui. Eu estou pronta, preparada para receber. Porque assim como o Senhor me der, assim eu também vou entregar. Assim como o Senhor me deu, eu também vou entregar. Então, pode dar, fala com o papai aí agora, fala, pode dar, Senhor, pode dar, pode me dar, pode entregar, estou pronta, eis-me aqui, estou pronta, pode me entregar, porque o que o Senhor me entregar, eu vou compartilhar. Amém? Então, ó, tá nas mãos de vocês, tá? Não tá na mão da Nery, tá na sua mão. O que é para você tá na sua mão. Deus já te entregou. Simplesmente agarra isso. Entende que você tá pronta. Ari, mas eu não tô pronta. Mas você declarou. Você disse para Deus, porque nem sempre ele pegou os que estão prontos. Ou melhor, ele nunca pegou os que estão prontos. Ele pegou os discípulos tudo avacalhado, né? Cada um, tudo, estava tudo avacalhado, cada um fazendo uma coisa. Olha Pedro, né? Olha, é,
Cada um, se você for ver, olha Moisés, olha Davi, não tinha nada a ver. Mas ele escolhe, gente, e é ele quem capacita, e é no processo, você só precisa dizer: eis-me aqui, tá? Então, um beijo grande, que Deus abençoe essa futura área nacional maravilhosa. Contem comigo, que vocês precisarem, estou aqui sempre à disposição, viu? Um beijo. Gratidão. Só uma fotinha rapidinho. Ah, tira aí pra gente. Me mandem lá depois no Instagram. Ah, deixa eu ver aqui. Gratidão mais uma vez, um ótimo dia e uma semana bem linda para todas nós. Gratidão, Ariana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.